Né, da quarta-feira de cinzas, tanto no aspecto simbólico como no emocional. Vamos receber, né, estamos aqui com José Rodrigues, e eu queria assim que a gente começasse a falar o que a quarta-feira de cinzas representa para a Igreja Católica. Bom dia. Bom dia, Carol. Muito obrigado pela oportunidade. E quarta-feira de cinzas é o início de um novo tempo litúrgico na Igreja Católica. Hoje, com a celebração da imposição das cinzas sobre nossas cabeças, vamos ouvir as palavras do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso, é um tempo muito especial para que os cristãos vivam intensamente durante 40 dias se preparando para celebrar a Páscoa de Nosso Senhor. A Quaresma é um caminho que nós somos chamados a percorrer, e 3 elementos são fundamentais: oração, jejum e esmola. Oração para nos aproximar de Deus e, consequentemente, das pessoas. O jejum, a privação de algo, mas sempre em vista do bem dos outros. E a esmola, a nossa doação, a nossa generosidade, que tem o nome de caridade, acolhimento, ajuda e presença fraterna. E como que a quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma? Você bem pontuou que estamos terminando o momento festivo, de muita animação, muitas pessoas nas ruas. E agora a igreja nos convida a um tempo de recolhimento. E por isso, a quarta-feira de cinzas dá esse pontapé inicial neste grande convite, porque a Quaresma é um tempo de apelo para a conversão pessoal, para a mudança de vida. E esta mudança que vai afetar não apenas a pessoa, as suas relações, mas principalmente a vida na comunidade, a vida na sociedade. A quarta-feira de cinzas é um convite para que cada pessoa diga para si mesma: eu vou fazer uma experiência de Deus e com Deus, para que eu melhore a minha vida. Hoje, a primeira leitura é um texto do livro do profeta Joel, e ele diz assim: rasgai o coração e não as vossas vestes. Deus quer pessoas sinceras, não de aparência. Deus quer pessoas que procurem trilhar o caminho do bem, da verdade, especialmente da fraternidade. A quarta-feira de cinzas é este grande convite. E o jejum e a abstinência, eles já começam hoje, na quarta-feira de cinzas? Sim, hoje é um dia de preceito, como nós falamos. Jejum e abstinência de carne, hoje e sexta-feira santa, são os 2 dias que a igreja prevê. Muitas pessoas têm a sua prática pessoal de, por exemplo, não consumir carne durante toda a Quaresma. Isso é uma prática muito interessante. Agora, quando nós falamos do jejum e da abstinência, precisamos destacar que não basta eu me privar de algo se este algo não me leva a uma transformação. Então não adianta eu dizer, eu vou me privar de determinado alimento que gosto. Transformo esta privação num gesto de caridade, num gesto de fraternidade. Porque caso contrário seria um ato muito egoísta, muito fechado para mim mesmo. E todo jejum, toda abstinência só faz sentido se tiver uma ação concreta na vida das pessoas. Eu me privo de algo e ajudo pessoas que são privadas, por força da situação, daquilo que livremente eu me privo. É uma privação que a gente faz, mas que precisa também daquela mudança interior, né? Não adianta só a gente se privar, passar por essa penitência, né? Se não vai ter nenhuma mudança interior para a gente também. Exatamente. E destacando que qualquer privação deve ser dentro da normalidade. Deus não quer que ninguém cometa qualquer tipo de exagero, nenhuma mortificação desmedida. Não é passar o dia sem comer, sem beber. Não. Isso aí você vai afetar a sua saúde, podendo levar até a morte. Não.
Deus quer tudo moderado, e esta privação deve tocar no fundo do coração. A partir de cada exercício de jejum, de abstinência, eu devo sair dali uma pessoa melhor, uma pessoa mais aberta para a vida, para a fraternidade. E além do jejum, né, e da abstinência, tem outras práticas dos fiéis durante este período? Sim, durante este período, os fiéis costumam cultivar bastante a vida de oração. E aqui eu trago a mensagem do Papa Leão XIV, que há 3 dias ele endereçou para toda a Igreja para a vivência neste tempo. O tema é jejuar e escutar. Quaresma como tempo de conversão. O Papa chama justamente a nossa atenção para a escuta da palavra de Deus, que nos leva para escutar também os clamores das pessoas. Então, a prática da espiritualidade através da palavra de Deus. Temos muitos encontros quaresmais, a Via Sacra nas sextas-feiras, e durante a semana também esses momentos de cultivar a espiritualidade. E o grande destaque é a prática da caridade. Exercer a caridade é a grande tarefa que a Quaresma nos convida todos os anos. E como que os católicos, né, a comunidade em geral, podem viver a quarta-feira de cinzas, além desses rituais que são praticados na igreja, né, no dia a dia, como é, né, durante as minhas atividades diárias, como é que eu posso vivenciar a quarta-feira de cinzas junto com minha família, no meu trabalho, no meu ciclo de amizade? Hoje o convite é justamente para assumir este propósito de viver um tempo quaresmal, trilhando um caminho mesmo de intimidade com Deus, de boas relações. Por isso, acolhendo hoje a palavra de Deus, recebendo as cinzas na fronte, lembrando a nossa condição finita, nós vamos no dia a dia nos empenhando. E a família é o primeiro espaço, é o primeiro lugar para esta vivência. Por isso a gente sempre recomenda, vamos aparar qualquer aresta que possa existir na família, vamos perdoar, vamos acolher e levar essa experiência para o nosso local de trabalho. Façamos ali a diferença, sendo pessoas que sempre trazem não só o sorriso que demonstra alegria, mas um coração aberto. E no dia a dia, ajudando as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis, aquelas que estão numa condição que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. É algo diário. Viver o tempo da Quaresma é fazer uma experiência profunda de Deus e com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E como é que a gente pode trazer este acolhimento, né, transformar em uma reflexão do nosso dia a dia? A palavra de Deus sempre vai ser o farol que ilumina esse dia a dia. Portanto, a grande recomendação, diariamente, abra sua Bíblia, leia, reze, ore a partir da palavra de Deus. Busque ali uma força para a sua jornada diária. E a partir dali, da escuta da palavra, a gente pode exercer tantas ações, tantos gestos que vão transformando. E algo significativo é que Deus não quer nada de espetacular. Ele não quer holofotes, ele não quer destaque. Ele quer gestos simples, pequenos, mas que sejam carregados de amor, carregados de bondade. Até mesmo um cumprimento que você dirige a uma pessoa pode mudar o dia daquela pessoa. Quantas vezes você dirige a palavra dizendo bom dia e depois a pessoa responde bom dia, esse seu jeito de falar fez com que eu ganhasse o dia. Eu estava tão pesado, tão carregado, tão chateado, mas o jeito que você comunicou trouxe paz. Pequenas coisas fazem toda a diferença na vida cristã. Eu sempre costumo dizer que nos pequenos gestos a grandeza do amor se manifesta. A gente vê
um apego, né, das novas gerações, participando ativamente dos rituais, né, da Igreja Católica. E qual que é a importância de repassar o significado, né, da Quarta-feira de Cinzas, da Quaresma, para a nova geração, para os jovens, para as crianças que estão ali na igreja? As novas gerações, incluindo crianças, adolescentes e os próprios jovens, eles constituem um tesouro precioso da igreja. Ontem eu estive, parte da manhã, com um grupo de jovens que está de retiro numa comunidade na zona rural, quase 40 jovens, e falando exatamente sobre este tempo e destacando o potencial, a energia, a alegria e a beleza que a juventude continua comunicando. Por isso, os jovens têm um papel muito importante de acolher, de participar e de testemunhar que a vida vai além de tantas ofertas que o mundo faz. A vida com Deus, a vida na comunidade, ela transforma as vidas das pessoas. Por isso, a juventude é um tesouro precioso que nós temos na família, na comunidade, e a igreja acolhe com o coração muito aberto os jovens, a sua criatividade, o seu jeito alegre de viver. Por isso a juventude tem toda a força, toda a energia e toda a graça de transformar. Esse convite para reflexão, para participar, né, desses rituais, ele é um convite também para quem não é católico ou só para as pessoas que são envolvidas ali no núcleo da igreja? Esses rituais que estamos refletindo, eles são próprios da Igreja Católica, o que não impede que nenhuma profissão de fé esteja isenta de viver estes mesmos valores. Porque, independente da comunidade religiosa na qual cada pessoa professa e vive a sua fé, nós acolhemos com todo o respeito, com todo o carinho. Temos a palavra de Deus, que é a fonte primeira. Então, independente da confissão religiosa, cada comunidade tem a palavra de Deus como fonte inspiradora. E essas comunidades que seguem Jesus têm também o seu jeito próprio de viver este tempo. É claro que não usando as mesmas terminologias, a liturgia é diferente, mas tem sim, porque a Quaresma é o itinerário que nós percorremos, porque ela é preparação para a festa por excelência da vida cristã, que é a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor. E todos nós caminhamos para a vitória de Cristo com Cristo, que é também a nossa vitória. Além dessa função espiritual, né, a Quaresma também tem um olhar para as questões sociais. Como que esse olhar se manifesta através das ações, né, dos cristãos durante esse período? Olhar social, palavra pontual, especialmente neste momento. Há mais de 60 anos, a Igreja Católica no Brasil, por ocasião da Quaresma, lança a campanha da fraternidade. E hoje é o dia especial, Quarta-feira de Cinzas. Este ano, com o tema Fraternidade e Moradia, refletindo toda a realidade da moradia precária no nosso país, onde milhões de famílias não têm apenas uma casa, não têm aconchego, não têm afeto, não têm carinho. Por isso a igreja nos convida para esta reflexão. E a palavra de Deus sempre volta. O tema Fraternidade e Moradia é iluminado pela palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Ele veio morar entre nós, para lembrar que Jesus estabelece a sua morada entre nós, que é um direito, que é algo que todos, sem exceção, devem usufruir. A moradia é um direito sagrado e ninguém pode nem deve viver ao relento, nas ruas ou em qualquer outra situação precária. Por isso a igreja convida e ela mesma se envolve nessa ação concreta, nessa ação transformadora.
Isso é viver a quaresma, é viver a conversão. Viver a quaresma, viver a conversão, viver a campanha da fraternidade, né? Que se insere todo nesse contexto de ajudar o próximo, né? De compartilhar ali o amor, compartilhar a união neste período. Qual que é o principal objetivo da campanha da fraternidade neste período de quaresma? O principal objetivo é promover sempre à luz da palavra de Deus, num espírito quaresmal, isso é muito importante destacar, num espírito penitencial, essas ações, e este ano principalmente, onde a moradia deve ser vista e assumida como prioridade e como um direito sagrado que todas as pessoas devem usufruir, não de modo isolado, mas em parceria com o poder público, com tantas instituições que também se comprometem com essa promoção. Por isso, promover, à luz da palavra de Deus, os valores do reino e de moradia digna para todas as pessoas é o grande objetivo desta campanha da fraternidade. E como que a comunidade, né, como um todo, pode ajudar as pessoas dentro da campanha da fraternidade, não só na fé, mas também na vida? A comunidade pode participar intensamente destes momentos, identificando na sua própria realidade as situações precárias de moradia, se organizando, procurando o poder público, dialogando, para que esse direito seja assegurado. E nós temos um gesto muito especial que acontece no Domingo de Ramos. Este ano será 29 de março, a Coleta Nacional da Solidariedade. Neste dia, todas as comunidades, todas as pessoas são chamadas a colocar ali a sua oferta, a sua ajuda financeira para ajudar nos projetos que a Igreja apoia, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Só a título de informação, o nosso estado Piauí é sempre beneficiado com recursos desses projetos e vão ajudando tantas pessoas a melhorar de vida, a ter qualidade, a ter vida digna, como é o ensinamento de Jesus. Por isso, o gesto concreto, por mínimo que seja, mas com a força do amor, ele transforma realidades que aparentemente não tem jeito. Então, para finalizar, né, que este momento de reflexão, esse momento de informação, né, sobre a Quarta-feira de Cinzas, queria que o senhor fizesse um chamamento, né, para os nossos ouvintes, para os telespectadores, para participar da campanha da fraternidade desse ano. Aqui está o grande apelo que brota do coração: fraternidade e moradia. Vamos identificar nas nossas realidades, nas periferias, onde falta moradia digna, e vamos nos comprometer. Com toda certeza, o coração de Deus ficará radiante de alegria se ao final desta quaresma, se durante todo este ano, cada comunidade oferecer para uma família uma moradia digna. Ele veio morar entre nós. Vamos acolher o Cristo em nossos corações e levá-lo principalmente às pessoas que carecem de moradia. Fraternidade e moradia, ele veio morar entre nós. É o grande convite para esta vivência quaresmal. Queria agradecer aqui a participação, né, do José Rodrigues Neto, ele que é mestre em Teologia Moral e também coordenador da campanha da Fraternidade, e fez aqui algumas explanações, né, sobre a importância da quaresma, sobre a importância de participar da campanha da fraternidade e de fazer um momento de reflexão, né, neste período que a gente inicia hoje com a Quarta-feira de Cinzas e encerra ali na Semana Santa. Agradecer aqui a sua participação, muito obrigada por participar com a gente, e eu vou por um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações do Notícias do Dia.